Olá, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós iremos abordar um tema da palestra que é intitulada Contos, Encontros e Axés, Notas sobre a Irmandade da Boa Morte e o Culto de Baba Egum. Então, esta palestra ou essa fala, ela faz parte de um recorte da minha pesquisa de doutorado, em que eu peguei a Irmandade da Boa Morte e o Culto de Baba Egum como locus da pesquisa. Então, no primeiro momento, esses dois universos, eles serviram de apoio para que eu pesquisasse algo mais, que eu julgo mais profundo, que é a construção de masculinidades e feminilidade nesses espaços. Então, são dois locos. Então, a Irmandade da Boa Morte, ela trabalha com as concepções de morte a partir do viés das religiões de matriz africana, e o culto de Baba Egum também trabalha com as concepções de morte também de matriz africana. Então, a Irmandade da Boa Morte, ela lida diretamente com os orixás relacionados à morte, e o culto de Baba Egum lida com os eguns, que são espíritos ancestrais, também pessoas que já viveram na Terra e que foram para o Orum, e que quando se faz os rituais apropriados, eles voltam à Terra. Então, é preciso, antes de mais nada, fazer uma diferenciação entre o que a gente chama de culto de Baba Egum e culto de Lessem Orixá, ou Lessem Egum, Lessem Orixá. Então, Orixá, na definição das irmãs da Irmandade da Boa Morte, seria os espíritos ancestrais que viveram e que transcenderam as barreiras familiares. Então, são espíritos cultuados nacionalmente e internacionalmente. Já o culto de Baba Egum, ele se liga à linhagem familiar, é um culto mais restrito. Isso tem ganhado um contorno diferente a partir também da própria dinâmica da cultura. No entanto, isso não quer dizer que essas fronteiras sejam tão rígidas. Então, fazendo a diferenciação nesse primeiro momento desses dois universos, né, que serviram de base para a pesquisa, eu vou passar para o segundo ponto. O segundo ponto, eu digo, o que é a Irmandade da Boa Morte? Irmandade, no geral, é um grupo de pessoas que se reúne por um fim comum, um objetivo comum. O recorte que eu faço aqui para pensar a Irmandade é pensando na população negra que veio escravizada para o Brasil. Então, ela ganha um contorno diferente das demais irmandades existentes no Brasil, porque nós tínhamos também Irmandade do Rosário, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, da Ordem Terceira do Carmo, mas seus objetivos eram cuidar também das pessoas dos desvalidos. No entanto, as Irmandades Negras, ela tem algo a mais, algo especial. Ou seja, essas irmandades, dentre outras preocupações, que eram cuidar dos irmãos, cuidar dos enfermos, comprar carta de alforria, eles tinham uma preocupação maior, que era com relação à morte. Isto é, algo premente para que a própria existência, sua própria existência tivesse continuidade. Quando eu digo se a própria existência tivesse continuidade, eu me refiro ao que eu no trabalho estou chamando de princípio, morte como princípio de vida. Porque para as concepções de mundo Nagô, né, que é o universo da Irmandade da Boa Morte e o culto de Baba Egum, para o universo Nagô, a morte é princípio de vida. A morte não é entendida como nos princípios ocidentais, em que a morte é algo finito, que acaba. Não, nós aí devemos nos remeter a alguns mitos que narram alguns fatos míticos, né, em que se fala que nós viemos do Orum. Nós, então, não somos desse mundo. Então, nós devemos voltar
para o Orum. E a morte é também esse momento. Eu também entendo a morte como dentro de um círculo que para os africanos chama-se circularidade, um dos valores civilizatórios africanos, né, em que dentro desse círculo está tudo o que acontece com a nossa vida. Então, morte, vida, aniversário. E tudo é dinâmico, tudo gira. E a morte também chega. Ela chega e você retorna para o Orum, assim, por determinação do Pai Maior, Oxalá. Então a Irmandade, ela tinha essa preocupação de fazer com que essas pessoas que aqui vieram, né, ou foram trazidas, elas tivessem uma vida plena. Então, para que essa vida plena pudesse acontecer, tinha que se fazer, ou tem que se fazer, determinados rituais, que são os rituais mortuários, né, denominados também de axexê, numa linguagem mais acessível a todos, mesmo aqueles que não são de candomblé. Então, assim, eu até já adiantei, né, que a Irmandade tinha essa função. Então, a Irmandade da Boa Morte, ela nos coloca uma questão. Como se o culto de Baba Egum diz que a função ou os cuidados relativos ao axexê é uma questão masculina, eu me perguntei como as mulheres da Irmandade da Boa Morte, elas fazem esses rituais, né? E assim fui pesquisar, procurando, entrevistando, e claro que isso me levou para os arquivos, para os fatos de 1970, de 1876, lá na Barroquinha, e aí eu fui encontrar as razões pelas quais a Irmandade da Boa Morte, ainda hoje, elas fazem, ou ela faz, determinados rituais que estão relacionados à morte. E claro que, se você olhar de grosso modo, pensando as Irmandades, ou pensando a Irmandade da Boa Morte, nós acreditamos que a Irmandade da Boa Morte, ela só pode ser considerada como um locus que pensa ou que trabalha as concepções de morte relacionadas aos orixás. Então, ao longo do meu trabalho, eu fui percebendo que algumas fronteiras tidas como rígidas, né? A Irmandade da Boa Morte chama para si um espaço exclusivamente feminino, e Baba Egum chama para si um espaço eminentemente feminino. Isso se diluía ao longo do tempo, quando se verifica mais detalhadamente essas fronteiras de quem faz os rituais. E aí eu posso, a princípio, dizer que Irmandade da Boa Morte e Baba Egum, eles são complementares nesse sentido. Mais à frente explicarei por quais motivos. Então, assim, a morte e a vida. Então, quem está relacionado à morte seria a Irmandade da Boa Morte ou seria Baba Egum? Então, os dois estão nos dois universos. Então, se por um lado, Baba Egum, o culto de Baba Egum, lida diretamente com os Eguns, as entidades relacionadas aos que já viveram nessa terra e que estão do outro lado, e a Irmandade da Boa Morte lida com os orixás que estão relacionados também à morte. Então, aí nós temos dois espaços. Um espaço que pulsa e está relacionado à vida, que são os orixás e cultuados na Irmandade da Boa Morte. E do outro lado, nós temos Baba Egum, que está ligado aos espíritos ancestrais divinizados. E aí, por que falar espíritos divinizados? Porque não dá para entrar em detalhes, mas nós temos vários tipos de Egum, né? Então, para que esse Egum possa servir para orientar, colocar axé nas pessoas, eles também passam por uma série de rituais.
E esses rituais estão ligados e eles têm o poder de transformar aquela parte considerada impura é transformada em algo benéfico. Então, eu estou me referindo à impureza que a própria morte, ou Iku, ela traz no momento. Então, por excelência, a morte é algo desorganizador. Então, quando ela desorganiza, só os rituais podem novamente recolocar e reconduzir essas energias para que elas se organizem. E aí vocês poderiam perguntar, Joanice, e é necessária a morte? Eu diria que pelo pouco que eu estudei, eu diria que a morte é necessária tanto quanto a vida. E em algumas sociedades africanas, quando uma pessoa morre, é tão comemorada quanto o nascimento. Então, é necessário morrer para existir. E aí, eu não preciso, ou preciso dizer, que para tudo isso que eu estou falando, ele tem vários princípios. E a mitologia é rica e pode muito bem esclarecer vários pontos que eu estou falando. A própria concepção, a própria maneira como nós fomos forjados pelo barro e que retornamos para o barro, porque a pessoa se dilui, né? Ela volta para a lama e tem as pessoas, tem os orixás que são responsáveis também por essa parte. Então, alguns mitos vão explicar a própria concepção de vida e de morte. Então, algo necessário, algo complementar. Não existe morte sem existir vida e não existe vida sem a morte. Então, eles estão. E assim, o ciclo é algo muito interessante para a gente pensar essas duas construções. Então, como é a Boa Morte e os primeiros candomblés da Bahia. Então, eu estou pensando na Irmandade lá na Barroquinha. E aí eu vou abrir um parêntese para falar desse locus, que hoje todo mundo conhece, Barroquinha, Candomblé da Barroquinha. Antes de ser Candomblé da Barroquinha, aquele espaço era a área mais valorizada da capital baiana. Nesse locus também havia grandes ou variedades de etnia. Circulava o povo malê, circulava muçulmano, circulava o povo jeje, o povo fon. Então, era um núcleo rico em diversidade étnica. Então, a Boa Morte, assim como o culto de Baba Egum e outras sociedades secretas que nós acreditamos existir na Barroquinha, né? Eu aqui posso citar as três mais conhecidas, né? A Gueledés, Baba Egum, Sociedade Egungun, que popularmente ficou conhecido como Egungun, e a Obani, duas sociedades ligadas que chama para si a exclusividade masculina, que é Baba Egum e Obani. Né? Na minha tese de doutorado, eu fui atrás de alguns documentos que remetem e que trazem alguns indícios da existência dessas sociedades, né? A Obani, sobretudo, porque nós não temos hoje em dia, nenhum elemento, digamos, que apareça como aparece uma reminiscência na Irmandade da Boa Morte do que a gente pensa ter existido o culto das Gueledés, e com a própria sociedade de Egungun, que está também fincada suas raízes no culto de Baba Egum na ilha de Taparica, sua casa matriz. Então, e aí como que eu chego à Boa Morte, está lá na construção ou na formação dos primeiros candomblés. Então, essas pessoas, nós não podemos perder de vista que essas pessoas chegaram escravizadas. Mas essas pessoas também não eram qualquer pessoas. Nós tínhamos nessa Constituição, pessoas extremamente importantes, de família real, gente com experiência de comércio, que logo
com toda a experiência de administração de palácio, conseguiam comprar suas cartas de alforria e comprar também de pessoas próximas. Dentro desse conjunto de pessoas, nós temos a figura de Maria Júlia Figueiredo, conhecida como a Erelu, e que, porventura, foi primora da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Então, aí, que por vez, também era conhecida como a primeira Ialorixá do culto do candomblé da Barroquinha. A história se desenrola, ela chega como escravizada e ela traz um garoto que porventura seria Bomboché. E que logo em seguida ela compra a casa. Você veja, uma mulher que chega escravizada, ela consegue trazer alguém com ela. Então só poderia ser gente com muito poder e sobretudo com dinheiro. Então, esse Bomboché é o mesmo que ainda hoje é lembrado nos padeiros. Então, são figuras extremamente importantes. Bomboché, porventura, vai circular na sociedade Egungun, o culto de Baba Egum, e também vai circular na sociedade Obani, na sociedade dos homens. Então, assim, são histórias que vai nos permitir fazer o entrelaçamento entre Irmandade da Boa Morte e Baba Egum. E às vezes eu fico muito triste de lembrar que Irmandade da Boa Morte e Baba Egum, hoje eles agem como se nunca tivessem atuado junto. É um silêncio que separa os dois grupos, mas que toda a documentação no arquivo municipal, até no arquivo ultramarino em Portugal, nós encontramos elementos que deixam clara essa ligação. Então, assim, tanto esses homens foram importantes para a construção desses primeiros candomblés, né, e sobretudo com mais proeminência, que é o candomblé da Barroquinha, e quanto para as irmandades negras. Então, também há uma ligação desse Bomboché com a Irmandade do Rosário, da Irmandade dos Homens Pretos da Porta do Carmo, né? Essa irmandade super famosa, fotografia e tal, o nome dele, se você for ainda hoje olhar, tem uma lápide dentro da igreja. Então, a gente volta os olhos para a história e sabe que para uma pessoa, sobretudo uma pessoa negra, ser enterrado dentro de uma igreja, era porque era uma pessoa extremamente importante. Então, nós não temos dúvida nenhuma de que Bomboché era uma figura para além do jogo de búzios, né? Que era um grande babalaús, era uma pessoa extremamente conhecedora das religiões de matriz africana. Então, assim, no primeiro momento, as irmandades também, e essas mulheres que estavam com poder, elas procuravam comprar também, prioritariamente, a alforria dessas pessoas que tivessem conhecimento religioso e que pudesse preservar, sobretudo, a questão da morte. Porque o morrer, para o africano, para o povo nagô, é extremamente importante. Isso vai implicar também na sua existência no Orum. Nós sabemos que somos um duplo aqui no Aie. Nós temos um duplo no Orum. Então, esse duplo no Orum, ele ganha a importância a partir do momento que os rituais de Axexê são feitos aqui. Então, assim, para um adepto de candomblé, é extremamente importante que seja feito todos os rituais necessários no momento em que a pessoa retorna para o Orum. Quer dizer, a pessoa só vai retornar se os rituais forem feitos devidamente. Então, esse encontro da Irmandade da Boa Morte e Baba Egum é um encontro simbólico, né? Aconteceu de fato e que acontece através da simbologia, da mitologia e do cruzamento que a gente faz dessa história do passado
com as questões do presente. Então, eu faço um registro, né, que a Irmandade da Boa Morte e Baba Egum, elas se encontraram no além-mar. Elas se encontraram em terras transatlânticas, né, para fazer perpetuar esses rituais mortuários. Então, essas sociedades secretas que eu falei anteriormente, que existiram na Barroquinha, muito hoje se questiona se realmente existiu. E eu, no primeiro momento, fui atrás de uma documentação. Ainda hoje você pode encontrar nos arquivos policiais algumas ferramentas dessas sociedades que foram apreendidas. Para além da gente encontrar essas ferramentas rituais que foram apreendidas pela polícia, isso atesta uma outra coisa, que foi a perseguição, né, policial, ou a perseguição às religiões de matriz africana. E aqui também faço um outro parêntese para falar da perseguição que as religiões de matriz africana ainda hoje sofrem, né, com o desrespeito religioso. Nós não podemos negar que há um requinte até de crueldade. E aí isso me faz pensar numa autora que chama Kimberly Crenshaw, que ela vai dizer que uma categoria, ela nunca age isoladamente. Então, desrespeito religioso se atrela ao racismo, se atrela à homofobia e vai destruindo e vai causando, e sobretudo a questão da violência. Então são categorias que se juntam e elas agem para destruir as religiões de matriz africana. Então, uma fala, numa outra situação, eu fiz uma reflexão falando sobre a questão do sagrado e a violência religiosa, e em que as pessoas também utilizam os discursos religiosos para justificar o seu desrespeito ou a violência imputada a outra pessoa ou a outra religião. Então, nós temos aí na Barroquinha, no núcleo da Barroquinha, 3 sociedades que vão estruturar, vão servir de base para a construção das 3 casas principais de candomblé da cidade de Salvador. E aí, como eu já falei, Gueledés, Egungun, Sociedade Egungun e a Sociedade Obani. E assim, Joanice, como a Irmandade da Boa Morte foi parar em Cachoeira? Então, tem vários indícios, né? Muito se explica que foi pela questão econômica. Os documentos que eu pesquisei, tive acesso na Cúria Metropolitana de Salvador, Arquivo Público do Estado da Bahia, vão falar do processo de urbanização daquela área, né? Mas, por outro lado, alguns escritos, sobretudo do Pierre Verger, que muito escreveu sobre o período de 1800, 1820, que vai dizer que existiu 1828, 35, ele vai falar de uma proibição que teve para a saída da procissão da Irmandade da Boa Morte. E 1820 também já tem registro da Irmandade da Boa Morte na cidade de Cachoeira. E aí eu concluo que parte do grupo foi para Cachoeira, porque também na lápide em Cachoeira eu encontro também uma escrita com Maria Júlia Figueiredo. E aí levanta-se a hipótese se essa Maria Júlia de Figueiredo seria a mesma Erelu que estava na cidade de Salvador. Porque o que se sabe é que esse grupo se espalhou, porque na mesma época nós temos várias igrejas católicas com o nome de Boa Morte. Vários cultos ou vários festivais, rituais em outras cidades, como Zabiapunga, que é um culto de máscaras em que os homens postam, que também
coincidentemente, eles saem à rua do dia 1º para o dia 2 de novembro, em que no calendário católico se comemora o dia de finados. Então isso me levou a refletir sobre a expansão do culto aos mortos pelo Recôncavo e pela Bahia. Né? Então a Irmandade da Boa Morte, ela se desloca. Lá em Cachoeira nós temos várias histórias em que lá tinha a Irmandade da Paciência, que era a irmandade formada pelos homens, que eles vão fazer também essa outra parte da irmandade, seria os homens auxiliando a irmandade lá em Cachoeira. Em Salvador, quem fazia esse auxílio era os irmãos da Irmandade dos Martírios. Então, isso vai levar a você refletir que sempre havia a junção entre o masculino e o feminino, as duas faces. E então, esse núcleo, ele vai se espalhar, porque documentos também mostram que era um dos propósitos das irmandades, era a expansão do núcleo que pensasse a questão dos rituais ligados à morte. E aí, como, Janice, eu posso pensar que se tinha um núcleo dentro de uma igreja católica? O Brasil, eu não estou aqui falando de pureza, porque a pureza não existe, já dizia Mary Douglas, né? A pureza não existe, então não, e também não acredito no sincretismo. Então, o que eu digo é que as pessoas podem transitar por mais de uma religião, sem que isso fira os princípios. Então, é possível que as pessoas também, descendentes de africanas e até mesmo africanos, pudessem também cultuar os santos católicos e também pudessem fazer seus rituais ligados aos mortos, porque o Debré, né, as fotografias, é rica, é rica a documentação que fala sobre os rituais de Axexê. Então, como eram enterrados. E eu tenho relatos gravados das Irmãs da Boa Morte de algumas formas de sepultamento, que também se liga aos mesmos rituais muçulmanos. Então, eu não quero ir com roupa, eu quero ser enrolada num tecido branco. Então, isso me faz pensar também dessas influências e desses povos africanos que chegaram ao Brasil com a diversidade religiosa. Nós não podemos pensar os africanos só a partir de Queto, de Nagô, de Jeje, mas assim, acho que tem etnia que a gente nem se deu conta ainda. Então a Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, ela também vai ter uma atuação, ela também vai ter uma pessoa extremamente importante, que é Ludovina Pessoa, que está ligada ao candomblé, Zogobô, seja Malê, eu não sei ao certo, depois eu posso passar, mas está ligada também a um culto de candomblé. Então, percebam, a Irmandade da Boa Morte, ela transita pelo universo católico e transita pelo universo de candomblé. Então, a pessoa encarregada de organizar e de ser a responsável pela Irmandade em Cachoeira também está ligada ao culto mariano, porque se você for na festa da Irmandade da Boa Morte, você vai perceber, você vai dizer, não, eu estou num culto mariano. Mas, claro, as pessoas que são de axé, elas vão identificar elementos coexistindo naquele universo. Então, eu identifico o doboru, ou a pipoca, como sendo de Obaluaê, ou de Omolu, como queira, Azunsum, como queira. Eu percebo o milho branco na sexta-feira em que não se come azeite, como sendo também uma referência a Oxalá. Eu também posso fazer uma outra leitura e dizer que é o dia consagrado às irmãs falecidas, que é também um momento de se pensar nos rituais de Axexê e os orixás funfuns.
Então, são várias interpretações que aquele universo permite você fazer. Então, você vai, na própria indumentária da Irmandade da Boa Morte, você consegue identificar várias referências a vários povos, inclusive povos ciganos, muçulmanos. Você consegue também fazer essa referência quando você une as 3 cores símbolo da Irmandade, vermelho, branco e preto, a um determinado orixá que eu não vou falar aqui. E você consegue, nas rosas, nada é por acaso. A florzinha que a Irmandade carrega tem um significado, está ligada a um orixá. Então, isso não foi ninguém que disse. E eu tenho, Joanice Conceição, tenho uma ligação muito próxima com algumas irmãs, mas, por outro lado, eu não tive o privilégio de ouvir da boca das mulheres isso que eu estou falando. Então, isso são interpretações antropológicas, né? Então, não podemos dizer que foi alguém que falou, mas a partir de interpretação e de ligar os fios, né? Então, eu não posso, quando eu vejo vermelho, branco e preto, não lembrar de meu pai, Obaluaí. Então, quando eu vejo uma florzinha amarela, não lembrar de Oxum. E outras coisas que a gente foi pescando ao longo dos anos, né? Então, são anos acompanhando a Irmandade da Boa Morte, convivendo um pouco na casa, a princípio até ingenuamente, né? Porque eu não sabia do poder daquelas mulheres. Eu não sabia o quanto elas eram importantes para a construção das identidades negras no Brasil, das identidades do povo de Axé. Então, essas mulheres, silenciosamente e com toda a discrição, elas vão fazendo história, construindo história, passando história, engendrando nas crianças modos de vida, modos de ser mulher, modos de se comportar no mundo e modos de se ser de Axé. Do mesmo modo, eu posso pensar, o culto de Babá Egum, também tive uma convivência um pouco menor, mas tive. Também fico encantada como que eu fiquei pensando como isso perdura ao longo de quase 400 anos. Com todo o sofrimento, com toda a adversidade, como isso se perpetua. E, para além de outras coisas que eu pude viver, estando lá no Abolá, né, na Casa Matriz, tem algumas coisas que fogem do controle. São concepções africanas vividas ali naquele momento. Mas, por outro lado, eu também percebo a influência do ocidental nas decisões. Isso é natural. Isso é natural se eu penso a partir da cultura. É um movimento, é uma sociedade que se quer africana dentro de um território ocidental. Logo, é natural que seja influenciado. E assim, Babá Egum e Irmandade da Boa Morte, elas vão construindo identidade, muitas vezes no silêncio, muitas vezes isolado, muitas vezes um diálogo que eles nem pensam existir, mas que existe um fio condutor entre as duas instituições, que é a relação com a morte, o cuidado com a morte. Então, assim, é claro que a gente sabe que as transformações urbanas, elas transformaram não apenas o núcleo da Barroquinha, que era um núcleo rico, que levou a Irmandade da Boa Morte a se mudar. Nós temos indícios de que realmente existiu o culto às Iás, ou Agô, minha velha, o culto às Gueledés, em Salvador. Hoje, quando a gente passa e vê na Garibaldi vários dedezeiros, né, com pano e consagrado, nós entendemos que ali existe um culto a um ancestral ou a uma ancestral. Então, essas transformações urbanas, elas fizeram modificar o modo de vida também dessas mulheres, e mudando, né,
esse núcleo da Barroquinha, temos hoje o Candomblé, Alaqueto, Casa Branca e Afonjá. Então, são as 3 casas matrizes que nós temos em Salvador e que a documentação atesta que esses núcleos se fundiram a partir do relevo da Barroquinha. Então, Babá Egum, na ilha de Taparica, também silenciosamente e na tradição, eles mantêm vivo ainda hoje o culto aos ancestrais. E assim, tenho certeza que esse culto não vai acabar, já que a morte é tão necessária quanto a vida. E da vida depende a morte, e da morte depende a vida. Então, esses 2 núcleos, ainda hoje, eles preservam essa questão ancestral. Nós sabemos da dificuldade que temos hoje em preservar essas raízes, essas matrizes, e especialmente o culto de Babá Egum, que é um culto que ninguém quer falar. O culto de Babá lida com algo que é nefasto, que é o tabu. As pessoas não querem falar sobre a morte, né? Não é à toa que o próprio Ocidente foi criando, a igreja criando um distanciamento entre o homem e a morte. Esse evento que a gente quer colocar para baixo do tapete. Mas Iku está em todo lugar. Então, mesmo você não querendo a preservação desses rituais ancestrais, eles vão existir, eles vão coexistir. E assim, não podemos pensar como o senso comum diz que Babá Egum é só para atrasar a vida. Quem for numa casa de culto de Babá vai perceber que os ancestrais também resolvem os problemas, também passa axé. Então, nós temos aí a preservação dos rituais por meio dessas pessoas, do Ogé, das Iabacés, dos Amoixãs, que são quem está começando, e os cargos importantíssimos dentro do terreiro de Babá. Então, e na Irmandade da Boa Morte, também não se chega e já vira a priora, não se vira juíza perpétua. Tem um estágio, normalmente o estágio de 7 anos, entre o cargo de irmã de bolsa e a condição de ser priora um dia. Então, para ratificar ou para finalizar, eu só gostaria de fazer menção há 2 figuras extremamente importantes dentro desse processo e desse culto de Babá Egum, Irmandade da Boa Morte. Então, nós temos a Maria Júlia Figueiredo, né, que também era priora da Boa Morte, era Erelu do culto das Gueledés. E também temos Bombochê, que é uma figura ilustre que também ajudou a organizar o culto de Babá Egum e atuou junto com a Irmandade da Boa Morte. Então, nós temos aí o encontro entre a Irmandade da Boa Morte e o culto de Babá Egum, preservando e cultuando axé. A do pé.